Fala aí, meu povo! Boa noite pra vocês, hein? De segunda-feira, ou então bom dia. Se você estiver vendo isso depois, vou falar de uma muito boa vitória, muito segura, consciente, sem sofrer. Acho que 15 minutos mais delicados que o Fluminense teve entre o meio do segundo tempo e quase que o final do jogo. Mas de resto, um time que jogou muito bem contra uma Inter de Milão, que é um balão furado, desde que saiu perdendo muitos títulos de abril pra cá. A Inter de Milão chegou esgotada no Mundial, fez um muito mau Mundial. Não quero que isso sirva para parecer que eu estou tirando méritos do Fluminense, mas sim que não era a Inter de Milão de maio, de abril, que tirou Bayern de Munique, que tirou Barcelona da Liga dos Campeões. Era um time já muito mais de guarda muito baixa, sem a capacidade física e eu acho que sem capacidade mental também que aquela Inter tinha, mais a mudança de treinador, que é no meio do caminho entre duas coisas, renovando o elenco. Enfim, é simplesmente um contexto da Inter, mas o que me chama a atenção é que o Fluminense não sofreu, jogou de forma muito inteligente de novo. É o quarto jogo do Fluminense no Mundial. São 4 escalações diferentes e 3 modelos de jogo diferentes, né? Joga o primeiro jogo contra o Dortmund com 4-3-3 sem um Ganso, depois joga num 4-3-3 ou num 4-2-3-1 com um Ganso no segundo jogo, volta a jogar num 4-2-3-1 na terceira partida contra uma Mamelodi Sandal sem o Ganso dessa vez, e agora um 3-5-2, espelhou o esquema da Inter de Milão, deu muito certo, muito bem planejado pelo Renato Gaúcho e seus auxiliares, a tática do jogo do Fluminense. Colocou o Freitas, o Thiago Silva e o Inácio. O Inácio, para mim, foi o melhor jogador em campo, fez um jogaço camisa 4 do Fluminense. Esses 3 para cuidar de Lautaro e de Marcos Thuram, 2 atacantes muito físicos. É bom ter sobra, é bom ter gente alta e corpulenta na área para disputar com esses caras. O René de um lado, o Samuel Xavier do outro, para impedir as subidas de Di Marco e de Dumfries. E ainda depois um meio-campo com muita pegada, com o Nonato, com o Bernal e com o Martinelli, e com o Arias ainda recuando também para ajudar esses jogadores, fazendo quase que um 5-4-1, duplas dos lados do campo, né? Samuel Xavier e Arias de um lado, do outro lado o René e o Bernal, para impedir que a Inter fizesse com Bastoni, com Di Marco, e do outro lado com Barella e com Dumfries, duplas para jogar a bola na área, para chegar a gente de segunda linha, uma jogada que a Inter gosta de fazer muito. Então o Fluminense não deixava basicamente a Inter criar, a Inter rodava a bola de um lado para o outro e rodava lenta, dava tempo do Fluminense se armar do outro lado. Além do que, o Fluminense com um gol marcado com 3 minutos de jogo também pôde jogar com a vantagem e conseguiu anular muito bem a Inter. No primeiro tempo, o Fluminense ainda poderia ter saído com uma vantagem ainda maior, a Inter praticamente só teve um chute do Di Marco, mas teve o gol que foi uma altinha do Fluminense na área da Inter, anulado por meio corpo, 3 toques de cabeça seguidos, mais a finalização do Arias, a defesa do Sommer e depois do Samuel Xavier finalizando para fora. Fluminense que marcou bem a Inter, que impediu bem a Inter e que transicionou, que saiu para o ataque também muito bem, que roubou bola no campo de ataque, como nessa finalização dupla, né? Do Arias e depois do Samuel Xavier. Enfim, um jogo muito bom do Fluminense, voltou bem no segundo tempo também, desde aquela jogada do De Vrij, ou De Vrij. Eu acho que é mais De Vrij do que De Vrij, aqui na Espanha eles falam todo do jeito que escreve, mas eu acho que é De Vrij mesmo a pronúncia do zagueiro neerlandês. Que o Lautaro escora para ele, aquilo ali é metade do segundo tempo, depois tem uma falta do Di Marco, depois tem 2 do Lautaro, as 2 no minuto 82. Então do minuto 67, que é do De Vrij, e no 82, esses 15 minutos foram piores para o Fluminense. As mudanças eu acho que melhoraram a Inter, jogadores que entraram com ideias novas, querendo mostrar serviço, entraram mais descansados também, ajudaram que a Inter melhorasse. As mudanças do Fluminense de cara não fizeram tanto impacto assim no time, embora o Hércules depois tenha feito o gol da vitória no contra-ataque. O Fluminense poderia ter matado também no contra-ataque, né? Uma finalização, eu não sei se é do Cano ou se é do Nonato, que vai cruzada para fora, mas enfim, poderia também ter o Fluminense em 1 ou 2 no segundo tempo, chegado com perigo suficiente para matar o jogo e não conseguiu matar. O time não chama tanto a atenção, o Fluminense até aqui, por ter jogado de forma vistosa, por ter jogado um futebol irresistível, mas acho que joga um futebol muito inteligente, isso de sair mudando o esquema dependendo do adversário, de saber o que vai ter pela frente. Os jogos do Fluminense, tirando contra o Mamelodi Sandal, que para mim foi um jogo muito ruim, mas o jogo que tinha feito antes contra o Ulsan Hyundai, que o Fluminense joga muito bem, toma 2 gols meio que em uma chegada e meia do Ulsan Hyundai. E depois, quando o Ulsan Hyundai tem a mais clara no segundo tempo, não mata o jogo, o Fluminense depois consegue roubar e pressionar muito bem na frente para virar e fazer 4-2.
Tinha jogado bem esse jogo, tinha jogado, eu acho que muito bem contra o Dortmund também, não tinha jogado bem contra o Mamelodi Sundowns, embora os sul-africanos não tenham tido chances e chances claras de vencer o Fluminense naquela última partida da primeira fase, e volta a jogar muito bem contra a Inter. Estudando muito bem os adversários, com alguns jogadores muito destacados nesse Mundial, tá indo muito bem o Thiago Silva, acho que tá indo bem o Samuel Xavier também, foi bem o Inácio hoje, o John Arias é o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores jogadores, se bobear, do Mundial até aqui, tá rodando o elenco, então acho que tá todo mundo se sentindo importante também, porque vira e mexe, sai um, entra outro, e muda o esquema, e muda a função que tem que fazer dentro do jogo. Enfim, me tá parecendo um time que agora vai bater muito provavelmente contra o Manchester City, e aí é muito mais alto o grau de exigência, mas o Fluminense fez o que tinha que fazer para estar até aqui. Se tivesse feito um pouco menos, poderia ter caído contra a Inter, então jogou bem contra a Inter para eliminar um bom rival europeu, né? Não é um rival como o Porto, por exemplo, que é de uma prateleira abaixo, contra o Salzburg, que seria muitas prateleiras abaixo. Jogou contra o Dortmund, que é um bom time alemão de G4, empatou podendo ganhar. Jogou contra a Inter de Milão, que é uma finalista de Liga dos Campeões, embora eu acho que tenha essas ressalvas para fazer da Inter, que não é a Inter no mesmo ritmo, no mesmo pique, com a mesma cabeça e com as mesmas pernas da fase final de Liga dos Campeões, mas sim pegou o vice-campeão italiano e o vice-campeão da Liga dos Campeões e ganhou desses caras, então tá de parabéns o Fluminense até aqui. A montanha agora vai ser muito mais alta, uma vez que vem o Manchester City, não sei se o Al Hilal vai aprontar ou não, mas caso venha o Manchester City, se não der uma zebra na outra partida dessa segunda-feira, o Fluminense vai pegar uma montanha muito mais alta. A diferença para o time de 2023, aquele Manchester City, para esse Fluminense de agora, eu acho que agora é menor do que era, porque o Manchester City era um time bem melhor do que esse é um time que está tentando se encontrar, tem muita gente chegando no Manchester City, enfim, é um time em reconstrução, e o Fluminense, por outro lado, me parece agora muito mais preparado para se adaptar aos adversários, para jogar contra os adversários entendendo o que eles vão fazer, do que um time muito autoral que tinha o Fernando Diniz, e que queria jogar da sua forma, da sua maneira, e que não foi páreo para aquele Manchester City. Além do que tem a diferença física também, né? O Fluminense tinha chegado esgotado para jogar contra aquele Manchester City no final de uma temporada, como são as temporadas sul-americanas, e o Manchester City estava em meio de temporada. E caso esse confronto aconteça agora, o Manchester City, que vai ter muitos jogos nas pernas, e o Fluminense, fisicamente, a gente viu contra Inter e Borussia Dortmund, como a rotação do Fluminense teve muito acima desses dois times europeus que ele enfrentou. A tendência é, caso dê Manchester City, que dê mais jogo, que o Fluminense consiga competir mais. Eu acho que vai ser um time entendendo melhor o que tem do outro lado, jogando mais defensivo, esperando, fazendo com que o Manchester City rode a bola de um lado para o outro, que não ache espaços, e que aí o Fluminense consiga roubar e correr com o John Arias, com quem mais for correr com ele, porque basicamente tem sido o John Arias fazendo as corridas de contra-ataque do Fluminense. Tem que ver qual que é a tática que vai adotar o Renato Gaúcho para esse possível duelo, porque ele ainda não está confirmado, falta o Manchester City estar lá. Mas vai ser curioso, um ano e meio depois de uma final que foi tão desequilibrada por vários fatores, um bom Manchester City, um Fluminense que não queria se adaptar ao rival, mas queria fazer o que ele sabia fazer de melhor, e o momento físico dos times, e agora com tudo isso melhor para o Fluminense. Não ser um adversário tão bom no outro lado, o Fluminense eu acho que está melhor nesse campeonato do que chegou para o outro, e fisicamente também as coisas se invertem, os papéis aqui se invertem, porque dessa vez é o sul-americano, o brasileiro no caso, que chega melhor. Muito bom para o futebol brasileiro que a gente consiga colocar 2 dos 4 nas quartas de final, que vá o Fluminense, que vá o Palmeiras. Uma pena que o Botafogo tenha caído contra o Palmeiras numa dessas. Ou poderia não passar nenhum dos dois, ou poderia passar mais um brasileiro, né? Alguém tinha que cair ali nas oitavas de final. E o Flamengo que fez o que se podia fazer contra o Bayern de Munique. Gostei do Fluminense. Gostei de novo do Fluminense. Tinha gostado contra o Dortmund, contra o Ulsan Hyundai. Era mais ou menos normal que se gostasse, que se ganhasse. E gostei também contra a Inter de Milão. Não gostei contra o Mamelodi Sundowns. Então, dos 4 jogos que fez, os 2 mais difíceis foram os que o Fluminense jogou melhor. Porque está estudando muito bem o adversário, está conseguindo estudar, se preparar e executar bem contra adversários fortes. E agora vamos ver o quanto que isso vai ser possível de se fazer caso venha um confronto contra o Manchester City. Mas parabéns, viu? Tricolores podem estar felizes. Fred Caldeira e seus Fredzetes tem mais aqui comemorar nessa segunda-feira e esperar o confronto do final da semana para a gente ver quem é que vai para a semifinal desse Mundial. Tá falado, meu povo? Se inscreve aqui se você chegou até o final para não perder os próximos conteúdos. Dá um like aqui também para ajudar quem tá fazendo vídeo e conteúdo para vocês. Um beijo, gente. Boa semana, hein? Recheada de muito juizinho. Tchau, tchau.